Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Repita comigo. Não porei coisa má diante dos meus olhos. É um desafio, meus amigos, mas é possível. Esses dias eu estava assistindo uma série que tá muito famosa aqui no Brasil. Muita gente estava comentando, muita gente recomendando a série, que a série era muito boa, que tinha uma história muito envolvente. E eu fiquei muito curiosa também para assistir, para saber o que passava e o que fazia as pessoas ficarem tão eufóricas com essa série. E eu decidi assistir também. E como tantas outras que eu já assisti. Mas desde que eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha deixado isso um pouco de lado. Tinha deixado um pouco de lado de assistir filmes e séries. E quando eu decidi assistir, pelo calor da emoção, pela quantidade de pessoas que estavam falando sobre isso, eu me prendi àquela série. Eu assisti um episódio, eu assisti o segundo episódio e tava muito boa. Realmente, a história era muito envolvente. Mas depois começou a chegar em um ponto que havia algo que eu não sei te explicar que trouxe um incômodo muito grande pra mim. E aquilo, eu assistia um episódio, fui assistindo o outro episódio e ok, tava legal, mas tava com incômodo. Mas chegou em um momento que aquilo se tornou tão absurdo pra mim, o incômodo que eu senti. O incômodo que eu senti se tornou tão absurdo que eu simplesmente parei de assistir. Falei assim, eu não vou mais assistir isso, por que eu tô assistindo isso? E, gente, eu já assisti séries muito piores. Eu já assisti filmes muito piores. E eu não tava entendendo por que aquela em especial tava me causando aquele tanto de questionamento, aquele tanto de sentimento. E eu peguei, desliguei aquilo e falei assim, isso daí é coisa do Espírito Santo. Eu acho que Deus não tá se agradando de eu assistir essa série, não. E eu fiquei com aquilo na mente. Eu fiquei pensando sobre isso. Fiquei refletindo sobre isso e fui dormir. No outro dia, quando eu fui fazer o devocional, qual que era a palavra? Salmos 101. E diz assim, quando eu fui ler, né, como a gente está sempre lendo, fazendo essa nossa leitura todos os dias, coincidiu de ser justamente uma palavra que veio como resposta para o meu coração. E eu espero que seja também uma resposta para o seu coração. E diz assim, Salmos 101, verso 2. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Gente, quando eu li isso, foi como se tudo fizesse sentido. Sabe quando é uma palavra falando com você, que é exatamente aquilo que você precisa ouvir? Então, nesse momento, quando eu li, eu entendi que eu precisava ter consciência do que eu estava assistindo, do que eu estava pondo diante dos meus olhos. Não é qualquer coisa que a gente coloca, que a gente pode pôr diante dos nossos olhos, principalmente quando a gente está caminhando com Cristo. E ele fala assim, portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim? E é esse o questionamento. Se Jesus voltasse naquele momento, no momento em que a gente está assistindo uma série que a princípio é uma coisa tão boba, como que a gente se portaria? Gente, é algo que me desconcertou de uma forma, e eu espero que essa palavra fale com você, que ela fale ao seu coração. Avalie as coisas que você tem colocado diante dos seus olhos. Seja crítico com isso. Seja crítico com as séries que você vai assistir. Seja crítico com as músicas que você vai ouvir. A gente nunca sabe quando o Senhor virá a nós. E se Ele vier ao nosso encontro e a gente estiver fazendo o que aparentemente é algo tão banal. Então, esse é um convite que eu faço para você hoje. Avalie o que você tem colocado diante dos seus olhos. Se o Senhor vier até você, saiba que Ele está contemplando, mas e se o Senhor viesse até você? Como que você estaria? E aqui ele diz assim, andarei em minha casa com um coração sincero. Isso estava me dizendo que
independente do que eu estivesse fazendo. Ou seja, eu tô em um momento de lazer na minha casa, assistindo uma série, num momento mais confortável, totalmente desprendida do que as pessoas estão pensando, do que as pessoas poderiam me julgar. Eu tô no meu conforto, tô no meu momento de lazer. E até nesse momento eu preciso andar com sinceridade, andar com inteligência, andar com retidão. Não, como Paulo mesmo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, esse é um convite para você refletir. A série não me fez bem e foi algo que o Senhor me trouxe esse despertamento sobre colocar as coisas más, colocar coisas que não me edificam espiritualmente diante dos meus olhos. E eu ainda preciso muito aprender sobre isso. Ainda tem muita coisa para aprender, porque não é fácil. A gente é bombardeado constantemente, é na rua, é na universidade, nas redes sociais, é no YouTube, por diversos tipos de conteúdo. Mas a gente tem o controle de decidir se a gente quer realmente continuar vendo determinado tema, determinado assunto, ou se a gente vai tomar a atitude de renunciar e de falar conscientemente: não colocarei coisas más diante dos meus olhos, porque eu sei que a qualquer momento que o Senhor vier, eu vou estar pronto, eu vou estar preparado e eu vou estar com as minhas vestes limpas. E até nisso a gente tem que ser vigilante e a gente tem que ser prudente. Com os conteúdos que a gente assiste, a gente tem que ser vigilante, a gente tem que ser prudente. E é isso que eu quero deixar para você. Vigie a todo tempo, vigie a qualquer momento. A palavra do Senhor, ela é linda porque é exatamente o que a gente precisa. E o Senhor, ele se comunica com a gente. Como você pode ver, um dia eu estava assistindo uma série horrível e depois parei de fazer aquilo e gerei vários questionamentos porque estava causando um mal-estar em mim e eu não estava entendendo que mal-estar era esse, porque eu já havia assistido tantas e outras coisas piores do que aquilo. E no outro dia o Senhor ele foi e falou comigo, através da palavra, e qual era a atitude que ele gostaria que eu tomasse. E que você possa refletir sobre isso. Avalie. Pergunte ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, me orienta. Senhor, me mostra a luz da tua palavra. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés. Ela é luz para os meus caminhos. Senhor, me orienta conforme a tua palavra. Como que o Senhor quer que eu ande? O que o Senhor quer que eu faça? Entregue o seu coração diante dele. Peça a ele discernimento e orientação. Peça para ele abrir os seus olhos espirituais também para ver o que você não está vendo. E é isso que eu quero deixar para você. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e um beijo, até mais.